Um trem que sumiu há 45 anos simplesmente reapareceu do nada. Mas como assim? Mas o que aconteceu com esse trem durante todo esse tempo? Deixa eu te contar essas teorias e explicações sobre o porquê ele desapareceu e como que ele voltou. Eu sou Emeriche e vou te contar coisas misteriosas e assustadoras sobre esse reaparecimento. Vamos dar uma volta no tempo e voltar lá em julho de 1911 para, imagina só, um trem turístico todo chique desapareceu assim, ó, do nada, dentro de um túnel que ia de Roma para Milão, na Itália, sem deixar pista nenhuma. E foi um mistério total, obviamente, ninguém sabia o que tinha acontecido. A galera começou a criar várias teorias assim malucas, desde acidente até coisas assim sobrenaturais. Passaram-se décadas e do nada começaram a aparecer histórias de que um tal trem tinha sido visto em várias partes do mundo. Mas como assim? Dizem que esse trem fantasma carrega o crânio de um escritor ucraniano famoso. Agora, é uma história que continua a deixar todo mundo de queixo caído, fazendo com que a gente se pergunte assim: será que tudo isso é verdade? Então vamos fazer o seguinte, não saia desse vídeo, fica comigo que vamos conhecer essa história misteriosa. Vamos lá, deixa eu te contar essa história assustadora. Em julho de 1911, esse trem saiu de Roma com destino a Milão, como eu te falei, e no meio do caminho, desapareceu assim de uma forma inexplicável. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Por que esse trem sumiu? Aí a imaginação da galera, do pessoal que estava lá e das pessoas em geral começaram a questionar. Seria um acidente terrível? Seria a queda de uma ponte? Qual seria essa verdade por trás desse desaparecimento, por trás desse assunto? Só que a coisa ficou ainda mais louca quando, décadas depois, o pessoal começou a sugerir que essas histórias de que o trem teria reaparecido em certos locais. Poxa, mas como assim? Um trem que sumiu em 1911 e apareceu de novo do nada tanto tempo depois? Essa pergunta estava deixando assim todo mundo encucado com essa história. Tem gente que diz que esse trem é fantasma? Será? Algo assim totalmente misterioso e sobrenatural. As teorias são muitas teorias, são variadas, cada um fala de uma coisa, mas até hoje tem gente curiosa tentando entender esse assunto bizarro, esse sumiço bizarro. E assim, essa história do trem perdido no túnel entre Roma e Milão continua fascinando e deixando todo mundo com aquela pulguinha atrás da orelha. Era para ser uma viagem de trem assim, tranquila, inesquecível. A companhia Zanetti tinha feito uma campanha publicitária super bem sucedida para lançar um novo trem turístico, um trem de luxo, viu? Tinha uma locomotiva incrível e 3 vagões top de primeira classe. Para a época, obviamente. A viagem, ela prometia assim, levar esse povo até Milão, porque saíram de Roma, deu para entender, passando por paisagens lindas da Toscana e da Hungria. Imagina como era bonito andar de trem naquela região. Mas o ponto mais alto da rota era atravessar um túnel de quase 1 quilômetro. Seria sensacional, uma verdadeira maravilha que a engenharia poderia nos proporcionar para o pessoal da época, passando numa montanha. Só que essa viagem inaugural, só a nata da sociedade estava a bordo, membros da elite local, famílias ligadas à companhia ferroviária, além do maquinista, obviamente, e da tripulação. E tudo começou com esse trem saindo da estação, todo mundo animado, com apito soando. A viagem era uma festa só, passageiros elegantes, curtindo viagens incríveis, ouvindo violinistas tocarem. Opa, desculpa, esse não tem nada a ver com o trem, esse é do Titanic. Mas também teve tragédia. Eles estavam comendo coisas gostosas e brincando com champanhe, mas aí o clima de alegria virou tensão. Quando o trem entrou num túnel, e aí, é isso mesmo. E do nada, no final daquela escuridão, algo muito estranho aconteceu. Obviamente ninguém esperava por isso. O trem desapareceu sem deixar pistas nenhuma. Mas o que será que aconteceu lá dentro daquele túnel sinistro? Esse segredo permaneceu décadas, lançando uma sombra de mistério sobre a história desse trem que sumiu. Naquela expectativa toda,
uma pequena multidão se juntou na entrada e na saída do túnel. Você sabe como é que o povo gosta de novidade. Imagine, na época não tinha televisão, não tinha nada, o povo curioso que só, um trem vai entrar num túnel e vai sair do outro lado. Pô, a galera ficou ansiosa, vamos lá ver como é que é um trem entrar num túnel e sair do outro lado. Mas assim que essa locomotiva entrou na escuridão do túnel, nunca mais apareceu do outro lado. Imagina a confusão das pessoas. Imagina as pessoas sem entender nada. Poxa, o trem entrou 1 quilômetro, rapidinho tem que passar do outro lado. E cadê esse trem? O pessoal o que fez foi chamar a polícia. Lá dentro do túnel, o clima era de medo. Os policiais, visivelmente assustados, obviamente, começaram a buscar, a vasculhar o local em busca de alguma pista ou até mesmo sinal de algum acidente, de algo que pudesse ter acontecido lá dentro. Só que não acharam nada, além de 2 passageiros em estado de choque. Eles foram os únicos que conseguiram sair da névoa branca de forma misteriosa que envolveu e engoliu o trem. Depois de alguns dias, esses 2 passageiros corajosos finalmente conseguiram contar o que eles viram, afinal eles estavam assustados. A história deles só aumentou o mistério e o suspense em torno desse desaparecimento bizarro. Então, um dos sobreviventes contou que momentos antes desse trem entrar no túnel, eles escutavam um zumbido bizarro, algo diferente do normal. E do nada, uma névoa branca envolveu esse trem. Uma experiência horripilante. Diz eles, com muita coragem, os 2 pularam de um dos vagões e conseguiram escapar sem nenhum arranhão. Estranho, né? Mas ninguém conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. As dúvidas continuavam e a história desses 2 sobreviventes virou a única pista para tentar entender esse fenômeno. O desaparecimento do trem no túnel continuou misterioso, sem solução e assombrou gerações inteiras. Depois que essa locomotiva entrou no túnel, tudo passou a ser um mistério. Tipo, o que rolou lá dentro? Será que foi algo sobrenatural? O pessoal dessa companhia ferrovia Zanetti ficou assim com medo, obviamente, que isso pudesse acontecer de novo. Então o que eles fizeram? Eles fecharam o trecho dessa ferrovia e jogaram um dinheiro na galera para abafar o caso, ou seja, proteger a imagem deles. A gente sabe como que essas coisas funcionam, né? Esse tal de suborno para as pessoas ficarem quietas, para não falar mal da marca. Mas, mesmo com toda essa história trágica, o pessoal que estava lá não parava de se perguntar o que aconteceu com os passageiros. É verdade, o trem sumiu, mas e os passageiros? São vidas. Especialmente porque tinha gente assim muito importante, tá? Da alta sociedade a bordo. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu e as declarações das 2 testemunhas sobreviventes só deixaram todo mundo assim mais confuso e cheio de suspense. Agora, com o tempo, várias coisas inexplicáveis começaram a acontecer pelo mundo e isso só fez crescer as teorias e especulações. Aí no dia 12 de agosto de 1912, um jornal lá da Ucrânia resolveu desenterrar essa história do trem de 1911 com a manchete "Trem Fantasma nas estradas da Ucrânia". Com isso, a lenda do trem desaparecido de 1911 ganhou nova vida, bombando na mídia e virando uma daquelas histórias assustadoras e cheias de mistério que todo mundo adora. Por que essas coisas não acontecem hoje em dia, hein? A dúvida sobre o que realmente aconteceu naquele túnel continuou deixando assim todo mundo curioso, mexendo com a imaginação e deixando uma pergunta no ar. O que realmente aconteceu com um trem perdido dentro daquele túnel? Na aldeia de Jabalit, lá na Ucrânia, um mistério bem esquisito começou a surgir em relação a esse trem. Um trem com cortinas fechadas e portas abertas, completamente vazio, passando silenciosamente e esmagando galinhas pelos caminhos. Sim, esse trem fantasma, segundo as pessoas, aparecia assim, rapidinho, deixando todo mundo de queixo caído. A história chamou a atenção do Leszek Chet, que era o presidente na época da Comissão de Estudo de Fenômenos Anômalos da Academia Ucraniana de Ciências, eu acho que eu acertei esse nome. Ele já estava de olho nessas aparições já há algum tempo. E ele tinha uma teoria, sabe que interessante? Ele achava que esse trem misterioso poderia ser o lendário Trem das Zanettes, um trem capaz de viajar no tempo e desafiar a lógica. Esse cara, o Leszek Chet, conseguiu finalmente localizar o trem e ele sabe o que ele fez? Ele subiu em cima dos vagões, cara doidão, hein? Mas aí quando todo mundo estava assim, esperando
respostas e tentando entender o que o pesquisador poderia trazer para eles, o pesquisador fez igual o trem, sumiu misteriosamente no dia 25 de setembro de 1991, bem na frente de várias testemunhas. A história ficou ainda mais bizarra, com o testemunho de um cara perto de um cruzamento ferroviário perto da Crimeia. Ele jurava, presta atenção, ele jurava que a locomotiva parecia flutuar, deslizando em trilhos e com a aparência da época pré-guerra. Credo. Essa lenda do trem fantasma continuou a assombrar a antiga ferrovia, cheia de relatos misteriosos e assustadores. O mistério persiste sem nenhuma pista ou explicação de ninguém, deixando todo mundo assim, se perguntando se o trem realmente existia além das fronteiras do tempo. Desde outubro de 1955, uma história cheia de mistério e suspense vem deixando muita gente curiosa e assustada pelo mundo. Avistamentos de um trem fantasma com 3 vagões que parecia flutuar. Esse trem misterioso, com cortinas fechadas e portas abertas, foi visto em vários lugares, chega a arrepiar, tipo Moscou em 81 e 86, Chernobyl, Noruega e mais um monte de lugares em épocas diferentes. Dizem que dentro dele tem uma caixa de jacarandá contendo o crânio de um famoso escritor ucraniano chamado Nikolai. A história conta que essa caixa foi parar nas mãos de um jovem, filho de uma família super rica, que levou a caixa numa viagem. Para quê? Para assustar os passageiros, mostrando conteúdo assustador. Mas claro, algo deu muito errado e o jovem desapareceu junto com essa caixa. A lenda sugere que esse crânio de Nikolai envolvido em mistério e talvez até em uma maldição. Mas a grande pergunta ainda está no ar. Será que tudo isso é real? A verdade sobre esse trem misterioso perdido no túnel ainda está escondida. Fazem a gente pensar sobre o que poderia ter acontecido. E aí, o que você acha que aconteceu com esse trem? Será que ele realmente desapareceu dentro de um túnel? Ou você acha que tudo isso não passa de uma lenda que o povo conta?